Eu quero meditar com vocês rapidamente aqui no texto que está em Lucas, capítulo 10, 38 a 42. É um texto até que foi citado pela nossa irmã que estava fazendo louvor aqui, a Carol, né? Você citou aqui hoje, você roubou de mim essa mensagem, viu? Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixa servir só aqui? Dize-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pode se sentar? Que Deus nos abençoe nesta manhã, que nós possamos entender aquilo que é importante para a nossa vida. Eu estava pensando nesse texto e na parte final diz assim: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Duas ideias aqui que a gente precisa ter em mente. É a questão da escolha. Quando Deus nos criou, estabeleceu o nosso relacionamento com Ele, Ele deu a nós responsabilidades de escolha, de decisões que são próprias de nós, da pessoa humana. E tem as decisões que pertencem a Deus e Ele soberanamente toma. Então, obrigado. Então nós temos que ter sempre em mente que vamos ter pela frente sempre o desafio de fazer escolhas. Você faz escolhas quando vai casar, você faz escolhas quando vem para a igreja, você faz escolhas quando quer mudar de emprego, quando vai entrar numa faculdade, você faz escolhas. E consideremos que as escolhas que fazemos, elas vão determinar o que nós seremos. Elas vão determinar o nosso sucesso ou insucesso. Deus sempre vai colocar diante de você decisões a serem tomadas. Obviamente que nós não podemos tomar decisões precipitadas, tá bem? Mas também nós temos de tomar certas decisões. Há momentos na vida que você tem de tomar certas decisões, inclusive a decisão de não tomar decisão alguma naquele momento e aguardar. Não é verdade? Então, tudo isso é importante você considerar. Agora, esta parte que fala a respeito das escolhas, eu quero ler um texto aqui que está em Deuteronômio 11, 26 e 28, né? E o texto aqui diz assim: Eis que eu ponho diante de ti, ou eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, quando não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Então, note uma coisa aqui: desde os tempos antigos da Bíblia e da história, Deus tem sempre colocado diante de nós duas opções: fazer o certo e fazer o errado, fazer o bem ou fazer o mal. Isto ninguém escapa. Isto ninguém escapa, porque nós vamos colher o resultado das nossas decisões. Diz a palavra de Deus que Deus não se deixa escarnecer. Tudo quanto o homem semear, isto ele também vai colher. Veja só,
Até em relação à salvação, porque a Bíblia fala que aquele que semeia na carne, ele vai colher a corrupção, ele vai colher a destruição. Agora, aquele que semeia no Espírito vai colher a vida eterna. Nós estamos fazendo escolhas continuadamente. Isso é bom a gente considerar, né? Fazemos escolhas se queremos Jesus ou não. Fazemos escolhas se nós queremos, o que nós queremos fazer na vida que vai ter efeito na nossa vida. Por isso que digo aqui, pode ser que você esteja tomando certas decisões, tendo certas atitudes na sua vida que não são compatíveis com a vida cristã, que não são compatíveis com o bem apresentado, proposto pela palavra de Deus. É muito importante que você esteja atento a isso, porque as nossas escolhas determinarão o nosso futuro. Eu sempre falo eu tenho 2 filhos, eu sempre falo com eles, especialmente com o mais novo que está comigo, né? O mais velho já casou, faz mais tempo, e eu sempre digo, olha, muito cuidado com as suas escolhas agora, você é jovem, não faça bobagem, não faça besteira, sabe por quê? Porque você vai colher lá na frente. Que acontece muito, especialmente com aquelas pessoas que nunca tiveram, digamos, riqueza, bens, nome, propriedade, especialmente jogadores brasileiros, que vêm aqui para a Europa, né? E de repente se sentem, estão cercados de tanto dinheiro, de tanta fama, de tanto poder, que se perdem. E tomam decisões erradas, tomam decisões que não deveriam ser tomadas. E o que acontece é que depois pagam o preço. Tem um jogador brasileiro, não vou citar o nome aqui, ele tem de pagar cerca de 9 pensões de filhos que ele deixou espalhado pelo caminho. Numa época que agora ele não ganha tanto dinheiro como ganhava antes. Mas as nossas escolhas determinarão se teremos paz no futuro, estabilidade no futuro ou instabilidade. Agora, o que eu quero chamar a atenção tua é o seguinte. A palavra de Deus diz aqui na parte final, Maria escolheu a boa parte. Eu falei sobre a importância da escolha, a nossa responsabilidade pela escolha. E agora, Jesus diz a respeito desta mulher, de Maria, ela escolheu a boa parte. Essa palavra aqui, gente, ela nos leva a pensar a respeito de algumas questões importantes. Uma delas é a questão que nem sempre o que está diante de nós é o mal e o bem para você escolher. Às vezes, o que está diante de nós é o melhor e o excelente. Às vezes é assim que Deus coloca diante de nós. Há muitas pessoas que se conformam com o bom, outras que se conformam com o melhor, mas outras que ainda não se conformam nem com o melhor, que é a excelência. E você sabia que Deus tem para nós a excelência? Deus tem para nós não somente o melhor, mas a excelência. A excelência do conhecimento dEle. A excelência do viver com Ele. Eu vou até traçar alguns paralelos aqui, mas você vê, a coisa mais importante do cristianismo, minha gente, não é o conjunto de regras, de preceitos que são apresentadas diante de nós. Obviamente que nós temos que seguir, nós temos que ter aquelas normas de comportamento que são fundamentais na vida de uma pessoa cristã, mas não é isso que é a essência, não é isso que é a base. O que é a essência vai além, a pessoa de Jesus Cristo. Hoje tem um termo muito comum na internet que é curtir, né? Curtir uma mensagem, curtir uma fotografia, curtir algo que você gostou, né? Agora, essa palavra curtir a gente pode aplicar aqui de uma certa maneira, não na sua plenitude, mas curtir a comunhão com Jesus, curtir o conhecimento de Jesus. Ter aquele prazer, ter aquela alegria de estar na presença dEle. A figura mais importante, ou a coisa mais importante do cristianismo, é que o seu fundador está vivo.
As demais religiões são uma série de normas, uma série até de questões que se levantam a respeito da verdade ou não, coisa desse tipo assim. Mas no que diz respeito ao cristianismo verdadeiro e genuíno, seu fundador está vivo para sempre. Jamais será derrotado, jamais será vencido. Jesus falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado o nome do Senhor. É Jesus, queridos. Tem algo além do melhor. Tem algo além disso que vai para o excelente. Eu tenho aprendido uma coisa: por melhor que a sua vida esteja, mesmo no seu contato e comunicação com Deus, sempre queira mais de Deus, porque o conhecimento dele, a relação com ele, a intensidade desta vida com ele, vai muito além de qualquer limite que possa ser imposto. É um caminho que não tem limites. O conhecimento dele não tem limite. Isso vai depender de você ter a atitude, a decisão, a proposta, também a perseverança em seguir nessa direção. Por que há pessoas que conhecem a Deus tão de perto? Eu já conheci pessoas que conhecem a Deus tão de perto que eu ficava até com a maior das invejas santas. Uma inveja por bom motivo, né? Ficava até com inveja. Pessoas que eu via Deus usar assim. Parece que ele estava ali com o Senhor, e ele dizia: olha, o Senhor está me dizendo aqui isso. E era pura verdade, porque daqui a pouco a gente estava sabendo que realmente era aquela situação que estava passando com pessoas. Eu conheci um servo de Deus que ele andava dessa maneira. Sabe aquela oração silenciosa? Ele estava sempre andando assim, desta forma, desta maneira. Conectado. Chorando. Às vezes você olhar para ele, estava chorando nada, aparentemente. Sabe por causa do quê? Porque ele estava vendo o que eu não estava vendo. Ele tinha ido além daquilo que eu tinha ido até então. E até hoje eu continuo a buscar isso na minha vida. Continuo a procurar por isso na minha vida. Deixa eu colocar algumas coisas para você aqui, que eu julguei muito importante. Tem alguns exemplos aqui na Bíblia também de pessoas que pensavam que tinham tudo, mesmo que diz respeito às coisas de Deus. Mas, na verdade, estava faltando algo. E algo muito importante, um terreno que ele ainda não havia pisado. Por exemplo, eu tenho o caso aqui de John Wesley. John Wesley foi criado dentro de um lar cristão. O pai dele era pastor, é uma família tradicional de pastor. E ele entrou para o ministério logo, se formou na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e foi ser missionário. Inicialmente ele foi fazer um trabalho missionário entre os indígenas nos Estados Unidos. E quando ele estava lá, já sabendo pregar, já sabendo como é que a situação funcionava, como é que a coisa era, de repente, ele se deu conta de uma coisa. Ele falou assim: para um pouquinho. Eu estou aqui, fui criado dentro de um lar evangélico. Meu pai foi um homem santo. A minha mãe foi uma mulher santa. Fui criado nesse ambiente. Eu até então tenho me guardado. Mas na minha vida está faltando alguma coisa. Na minha vida falta algo que eu não posso deixar de ter. Ele se deu conta de que mesmo que ele estava pregando para outras pessoas, mesmo que ele era um missionário, mesmo que ele tinha sido criado numa igreja, numa família evangélica, num ambiente de igreja, mas ele ainda não havia tido um contato pessoal com Jesus Cristo. Ele ainda não havia se convertido, ele ainda não havia, no fundo do seu coração, na genuidade da sua alma, arrependido dos seus pecados e se convertido a Cristo. Voltou decepcionado dos Estados Unidos para a Inglaterra. Aí ele teve contato com aqueles irmãos Moravios, que participaram daquele grande reavivamento aqui na Europa, e foram aqueles irmãos que o introduziram nisso. E depois que ele teve a experiência de conhecer a Cristo, depois que ele teve a experiência de ter um encontro transformador com a pessoa de Jesus,
aí ele se tornou uma labareda de fogo. Um homem tão poderoso que Deus o usou para mudar a história da Inglaterra. Ele fundou o movimento metodista. Foi um dos maiores homens que já houve no mundo evangélico, que trabalhou para Deus e levantou uma grande obra. Ele já tinha, digamos assim, aquilo que ele julgava ser o bom, o melhor. Mas de repente ele se deu conta que tinha uma outra coisa que estava faltando na vida dele e que ele precisava obter. Tem um exemplo também de Moody. Para quem não sabe, foi um dos grandes evangelistas lá pelo século XVIII, XIX. Foi um dos grandes evangelistas. Ele foi apelidado de o esvaziador do inferno. Calcula-se que ao longo da sua vida, ele ganhou mais de 500 mil pessoas para Jesus. A história dele é inspiradora. Agora, ele fez um grande trabalho para Deus, que chama atenção até hoje. Tá? Quando a gente estuda a história, não é possível que esse homem, nessas condições, tenha feito isto. Mas o fato é que ela é uma pessoa de uma educação limitada. Ele não tinha nem frequentado escola direito, parece que frequentou até o 3º ano da escola. A educação dele era limitada, ele era de uma família muito simples, que passava até necessidade. Ele foi para Boston ali e começou a trabalhar de sapateiro, ajudando um tio dele que tinha uma sapataria. E ali ele teve um encontro com Cristo. Ali ele começou a servir a Deus. E Deus foi mudando a sua história. Agora, o ponto crucial na vida dele, ele sempre tinha vontade de servir a Deus cada vez mais. Já estava servindo, já estava ganhando almas, mas um dia ele chegou, né, o que aconteceu? Em um culto de oração em Dublin, aqui na Irlanda, um conhecido dele lá chamado Henry Warley lhe disse: o mundo ainda está para ver o que Deus fará ou por meio de um homem total e completamente comprometido com Ele. Ele ouviu esse pregador dizer isso: olha, o mundo ainda verá o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que tenha uma entrega total, absoluta, um comprometimento absoluto com Deus e com a sua palavra. E naquela hora Moody disse assim: eu serei este homem. Eu serei este homem. E o resto de tudo que aconteceu com ele, você pode ler. A história maravilhosa de conquista. Porque ele entregou, ainda faltava alguma coisa. Ele estava no bom, no melhor, mas ainda faltava o excelente. Ele encontrou caminho para isso. Gente, a suma do que eu tenho dito aqui é que tem uma dimensão ainda muito maior do que aquela que você conhece. Há um lugar ainda muito mais profundo, muito mais amplo para você chegar. Porque não há limites para Deus. Não há limite. A Bíblia fala que é aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que o homem não pensou, são as coisas que Deus preparou para ele. Quando Paulo teve aquela visão dos céus, aquela experiência dos céus, ele diz: eu ouvi ali palavras inefáveis que a homem não tem como dizer. Por causa da excelência, da grandeza, da imensidão daquilo que ele viu. Deus tem muito mais para te oferecer, meu irmão, minha irmã. Deus tem muito mais para disponibilizar para você. Agora depende de uma atitude, depende de um posicionamento, de você buscar a Deus, como essa mulher aqui fez, como Maria fez. Aqui, ó, um caso aqui que a gente tem que analisar. Há muitas pessoas que acham que pelo fato de estar trabalhando para Deus sem parar, sem comer, sem respirar, sem fazer qualquer outra coisa, mas está dedicado totalmente a trabalho de Deus, ele está fazendo o melhor. E nem sempre é assim. Ah, pastor, então não é importante o trabalho? Obviamente que sim. Se você está aqui, é porque alguém pregou para você, pregou para o seu pai, levou a palavra para você, pagou o preço. Então o trabalho para Deus é importante, mas Jesus está mostrando nessa história aqui que há algo muito mais além do que o trabalho. Ele foi convidado ali para aquele banquete na casa de Marta e Maria, das quais ele era amigo dessas pessoas, dessas mulheres. Foi convidado para esse banquete. E quando chegou lá, ele ficou num determinado lugar sentado e começou a fazer o que ele sempre fazia.
falando das coisas de Deus, falando da sua missão, falando da palavra. E todo mundo parou ali para ouvi-lo. Oxalá eu estivesse lá, né? Também ia parar para ouvir. Imagina o que é que Jesus tem a dizer pessoalmente. Não é verdade? Parou para ouvir. E Marta lá correndo, por um lado e para o outro. Eu acho que ela é aquele tipo de mulher perfeccionista. Entendeu? Que tudo tem que sair nos trinques. Não é verdade? Tudo tem que sair assim perfeito. E ela ali preparando aquele jantar, ali devia ter muita gente, porque só Jesus e os discípulos eram 13 pessoas. Então devia ter muita gente. Ela estava ali descabelada, correndo para um lado e para o outro. De repente ela vê a sua irmã, Maria, sentada aos pés do mestre. E ela ficou com ódio daquilo. Falou, eu estou aqui correndo, me matando para atender o que eu preciso, né? Para atender bem o mestre, e Maria parada aí. Ela ainda foi dar uma dura em Jesus, imagina só. Falou, Senhor, não se te dá conta disso não? Olha aqui. Eu estou aqui me matando, trabalhando, pesado, correndo para um lado e para o outro, e Marta e Maria aí, sentada aos teus pés, te ouvindo. Aí foi quando Jesus disse, Marta, Marta, tu estás atarefada, preocupada, ansiosa, fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E eu digo a você, não lhe será tirada. A boa parte não lhe será tirada. Louvado o nome do Senhor. Há momentos aqui, inclusive escritos na Bíblia, que eu acho muito interessante, em relação a você colocar a Deus acima de todas as coisas. Tem um texto lá no livro do profeta Jeremias que diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas se alguém quiser se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer. Olha o que Deus está dizendo aqui. Em me conhecer e saber que eu faço juízo e justiça na terra. O que Deus diz que é o mais importante? O que Deus diz que aí você pode se gloriar à vontade? Conhecer a Deus. Então eu posso me gloriar e me gabar? Pode. Por que você pode? Porque se você conhecer a Deus de verdade, você jamais vai se auto-exaltar. Jamais vai te colocar em primeiro lugar, porque você sabe o tamanho de Deus, você vai saber quem é Deus. Às vezes tem pessoas que, né, se julgam, acham que é o bom, né, acham que é o melhor, é o maior depois da girafa, né, aquela pessoa que, né, se colão, eu sou, eu mais eu e tal. Agora, por mais que ele saiba, e por mais que ele possa, se ele está pensando assim, ele está totalmente errado. Se ele conhecesse a Deus, ele não agiria desta forma. Ele não teria esse tipo de pensamento. Então, o mais importante é o conhecimento de Deus. E foi o que Paulo também falou. Tá? Paulo, que é considerado por muitos como o maior de todos os apóstolos de Cristo, ele disse, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo era uma sumidade, falava diversos idiomas, conhecia a filosofia grega, conhecia, né, toda a literatura judaica, foi criado ali aos pés de Gamaliel, era uma sumidade. Mas quando ele se defrontou com o conhecimento de Cristo, com a excelência do conhecimento de Cristo, com a realidade do conhecimento de Cristo, aí ele falou, sabe de uma coisa? A partir de agora, tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo que eu posso fazer por mim mesmo, isso aqui é esterco. Para não dizer uma outra coisa, entendeu? É esterco. Não vale nada. Eu quero é conhecer Jesus. Eu quero é conhecer o meu Salvador. E foi ele mesmo que disse, lá em Efésios, quando ledes, podeis perceber o conhecimento que eu tenho a respeito do mistério Cristo. Ele chama de mistério Cristo.
Deus quer nos dar uma vida mais profunda do que nós temos hoje. Como eu já disse aqui, não é nenhuma questão de você decidir pelo bem ou pelo mal, mas é uma questão de decidir pelo excelente. É de penetrar num campo, de penetrar num terreno que você ainda não chegou, de pisar numa terra que você ainda não pisou. Desde criança, ou melhor, desde quando eu me converti a Cristo, eu sempre optava por literatura ou por pregadores que pregavam a respeito das profundidades de Deus, das profundidades do Espírito Santo, da vida profunda. Porque eu tinha lido e conhecido que havia muitas pessoas que tinham ido muito mais além do que eu fui até então. E mesmo hoje, depois de todos esses anos. E sempre procurei, sempre me direcionei nessa parte. Conhecimento profundo de Deus. E, obviamente, da sua palavra. Porque é através da palavra que vem o conhecimento de Deus. Mas é preciso que a gente faça uma escolha. Maria fez a escolha certa. Tem que ser assim. Tem que colocar Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz, né, quando se perguntou, quando foi lançada a questão de qual é o maior de todos os mandamentos do judaísmo, aí aquele escriba que estava interpelando Jesus respondeu dizendo assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Deus sempre vem em primeiro lugar. Você nunca pode colocar Deus no lugar inferior ao primeiro. Sempre tem que ser em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e dá a Ele espaço, dá a Ele a oportunidade dele trabalhar na sua vida e mostrar coisas para você, você vai ser uma pessoa feliz, completa, com um gozo que mesmo que você não tenha dinheiro no bolso, dinheiro no banco, mesmo que tenha passado problemas ou passando problemas familiares, que é peculiar de todos nós, de um jeito ou de outro, mas o seu gozo, a sua satisfação, a sua alegria, ela será acima do que você possa imaginar. E você vai passar por tudo aquilo. Louvado o nome do Senhor. Faça a escolha de Maria hoje. Faça a escolha de Maria. Tudo bem que tinha que trabalhar. Tudo bem que tinha que fazer as coisas que Marta estava fazendo e dar uma mão para ela. Mas quando se está diante de Jesus e tendo a oportunidade de sentar e ouvir o que Ele tem a dizer, não há nada nesta vida que seja melhor do que isso. Ainda que depois ela teve que acertar a situação com Marta. Todavia, ela não foi boba, não. Ela aproveitou a oportunidade. Sentou e ficou bebendo, comendo daquilo que o Senhor tinha a oferecer. Faça isso também na sua vida. Coloque isto em primeiro lugar na sua vida. Ele quer a comunhão conosco. Daqui a pouco estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor. Qual é o principal objetivo disso? É a comunhão do corpo e do sangue. É penetrar numa dimensão espiritual, penetrar num terreno, a cada dia que você participa da ceia, que só vai conhecer você e Cristo. Para mim, a reunião mais importante que tem para o membro da igreja é a Santa Ceia. E quando a gente vem para a Santa Ceia, você não vem aqui para acertar a sua vida. Acertar, você acerta antes. A Bíblia fala claramente, né? Ela diz assim, que nós temos que examinar a nós mesmos antes de tomar do pão e beber do cálice. Isso aí você faz antes. Se é um caso mais complicado, você procura um pastor, procura um obreiro. Mas faça antes, porque quando você chegar aqui, você vai desfrutar da comunhão, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Você vai penetrar na dimensão dele. Amados irmãos e amadas irmãs, tome isso para a sua vida, esta palavra, nesta manhã. Eu aprendi uma coisa, só para terminar. Jamais eu vou adquirir conhecimento, seja o conhecimento espiritual, seja o conhecimento secular, se eu não despender tempo, recurso, esforço,
para obter. Ah, pastor, eu quero. Tudo bem, você quer. Já é um bom princípio, mas vai atrás. Prepare ambiente. Se esforce até que você alcance. Aí depois, quando eu voltar aqui a Portugal, permitindo Deus, aí você vai dizer, pastor, eu tomei essa atitude. Hoje eu estou numa outra dimensão na minha vida com Deus e na minha vida com Cristo. Amém? Amados, Deus abençoe a vida de vocês. Esteja orando por nós lá nos Estados Unidos. E quem sabe ano que vem, nós estamos aqui de novo, permitindo Deus. Amém.